Estamos começando o nosso culto, seja muito bem-vindo. Nós nos reunimos aqui em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ao longo da semana passada e dessa, nós estamos refletindo sobre a mensagem que o apóstolo Paulo deixou ao seu servo Timóteo sobre o soldado, hoje o atleta, semana que vem o lavrador. E também eu gostaria de compartilhar um texto que está em Hebreus que nos fala sobre essa corrida da fé, que está lá em Hebreus capítulo 12, os versículos de 1 até 3, que diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Oramos. Senhor Deus, obrigado porque nós podemos iniciar mais esse culto. Obrigado porque nós podemos estar na Tua presença, mesmo que cada um esteja nas suas casas. Pelo Espírito nós somos unidos a Ti, ó Senhor. Obrigado porque o autor de Hebreus nos dá esse exemplo dessa corrida que nós somos chamados a participarmos, abandonando o pecado. E por isso, já ao início desse culto, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas inúmeras vezes que nós pecamos. E pedimos, Senhor, o Teu perdão, a Tua graça, que Tu possa nos limpar e que nós possamos correr essa corrida que Tu tens preparado para nós. Que nós possamos ter os nossos olhos fitos colocados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Te pedimos também, Deus, Espírito Santo, esteja conosco, nos iluminando, nos enchendo e também nos fortalecendo com os Teus dons, com os Teus frutos, Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas. E assim que nós possamos correr a corrida da fé que Tu preparou para nós. Assim oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Queremos também nesse dia louvar o nome do nosso Deus.
última semana nós olhamos para a mensagem que o apóstolo Paulo deixou para o seu servo Timóteo e ele usou uma comparação de 3 personagens da sua época e que o apóstolo Timóteo deveria refletir na sua vida e ver como ela se aplica também à vida dele. E o convite também é estendido com certeza a nós. Na semana passada nós olhamos sobre o soldado e hoje nós queremos olhar para o segundo personagem que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, que é o atleta. Eu gostaria de fazer leitura desse texto. Ele se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 2, os versículos de 1 até 7, onde o apóstolo Paulo diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós nesse dia. Amém. Como eu disse na semana passada, o apóstolo Paulo nos chama a refletir no que ele está dizendo e o Senhor lhe dará entendimento. Refletimos semana passada sobre o soldado e hoje, especialmente no verso 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Eu gostaria de destacar 3 detalhes desse versículo sobre o atleta. E aqui a gente pode entender que o apóstolo Paulo ele não está criando oposições, mas cada uma dessas imagens se complementam sobre a vida cristã. Não adianta a gente dizer, então eu vou ser o soldado ou eu quero ser o atleta. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos agregar na nossa personalidade em quem nós somos essas 3 características desses 3 personagens. E o atleta, eu gostaria de começar apontando para um fato dos atletas. Nós muitas vezes somos atletas amadores, como se diz. Ou seja, nós jogamos aquele futebolzinho no final de semana, nós praticamos algum esporte nos nossos tempos livres, mas o atleta aqui ao qual o apóstolo Paulo diz é o atleta profissional. É o atleta que se dedica, que vive para isso. Mesmo na época do apóstolo Paulo já existia esses homens, especialmente homens aqui, porque as mulheres eram meio que excluídas dos esportes, mas aqui hoje a gente pode entender os 2 sexos, mas tanto o homem quanto a mulher, ele leva uma vida em dedicação ao esporte. Hoje eu estou com meus 33 anos de idade. Se eu começar hoje a jogar futebol, se eu começar hoje a tentar correr, se eu tentar hoje fazer qualquer esporte, eu nunca vou chegar ao nível profissional de quem já começou desde pequeno. Pode ser que eu até consiga melhorar bastante, isso talvez é bom, mas eu nunca vou me tornar um profissional numa área que vai talvez competir nas Olimpíadas. Talvez numa modalidade muito específica, mas com certeza não é isso que o apóstolo Paulo está pensando aqui. Isso também serve para nós. Nós também precisamos de uma vida de preparação. Muitas vezes a gente acha que a vida cristã pode ser vivida de qualquer jeito. Assim como o soldado ele não vai para a guerra sem se preparar, sem manejar bem a espada e o escudo, senão ele vai morrer. Assim também o atleta ele não vai ser convocado para uma Copa do Mundo de futebol ou para uma Olimpíada, seja a área que for, se ele não teve todo um treinamento anterior. E é até interessante porque muitas provas, por exemplo a de corrida de 100 metros, ela termina em pouquíssimos segundos. Mas aquele competidor, ele muitas vezes teve uma vida inteira de preparação, de dedicação, de treino, acordando cedo, com dieta, com alimentação, com horários regrados,
que já começou não há um ano antes da Olimpíada, mas há vários anos, às vezes desde que a criança é pequena, ela já foi estimulada para o esporte. E assim também isso serve para nós, para a gente se lembrar que o cristianismo é algo que a gente vive diariamente. Algo que não só a gente vive diariamente, mas assim como o atleta ele se aperfeiçoa, também a nossa vida cristã deve ser uma vida de aperfeiçoamento. E aqui talvez surja a pergunta: como está a sua vida cristã? Se você fosse comparado a um atleta, será que você seria chamado, convocado para uma Olimpíada, para uma Copa do Mundo na vida da fé cristã? Será que nós não estamos muito mais preguiçosos do que colocando a nossa vida espiritual em dia e aperfeiçoando ela? Porque o apóstolo Paulo ele convida o Timóteo a refletir nessas palavras, mas ele também convida a mim e a ti a refletirmos nessas palavras também. Ou seja, se nós queremos ser atletas, não basta apenas a gente fazer o mínimo, mas nós temos que nos esforçar. E eu creio que esse é o primeiro ensinamento do atleta. Ele não nasce pronto, mas ele se aperfeiçoa diariamente. O cristão ele não nasce santo, por assim se dizer. É claro que nós somos salvos num momento, e a partir desse momento nós somos tornados santos por Deus, claro, por causa de Cristo Jesus em nós, que habita em nós, mas ainda assim o processo de se afastar do pecado é um processo diário. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo não sabemos, mas na carta de Hebreus, que talvez alguns dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu, no capítulo 12 ele vai dizer que essa corrida é como se fosse uma maratona, que nós somos chamados a corrê-la, deixando para trás aquilo que nos atrasa, toda a nossa gordura espiritual, todos os nossos pecados que se agarram em nós, e correr essa corrida. O segundo ponto, que está bem próximo desse, é aquilo que ele diz: o vencedor ele ganha se ele competir de acordo com as regras. A vida cristã ela não é para ser vivida de qualquer forma, mas a vida cristã ela é para ser vivida da forma como Deus nos instruiu. Não adianta nada eu participar de uma corrida, sei lá, uma maratona, vamos colocar aí, 42 quilômetros, e no meio da maratona eu pego uma motocicleta, pego um automóvel e saio em disparada, paro o carro uns metros antes da linha de chegada e termino ela correndo. Eu vou ser desclassificado, vou ser dado como perdedor dessa corrida, mesmo que eu ultrapassei a linha de chegada primeiro, porque eu não competi conforme as regras. No futebol, em outras modalidades, nós temos os juízes que podem dar cartões, inclusive o vermelho, expulsando um atleta, um jogador, se ele compete fora das regras. E assim também a nossa vida cristã, ela também tem regras, mandamentos, ordens de Deus e de Cristo Jesus para nós seguirmos. E às vezes a gente acha que os mandamentos, agora a gente vive no período da graça, no período do amor de Deus, e nós podemos viver de uma forma libertina, de uma forma promíscua, de uma forma liberal, como nós bem entendemos. E aqui o apóstolo Paulo nos convida a olhar para essa dimensão da vida cristã, aquilo que o atleta fazia, que faz, e que nós também somos chamados a viver de forma de acordo com a palavra de Deus. Ela é a baliza, ela que nos faz competirmos da forma correta. A gente até pode dizer que é mais divertido jogar futebol conforme as nossas regras e não conforme as regras que foram estipuladas, mas daí não é futebol, é outro esporte, outra modalidade. Se a gente pegar a bola no futebol com a mão e sair correndo, não é mais futebol, aí é outro esporte, ou talvez não é esporte nenhum. Assim também a vida cristã, isso é muito importante. Não é como nós queremos viver ela, mas como Jesus nos ensinou, como a palavra de Deus nos ensina. E assim como a espada para nós cristãos é a palavra de Deus, aqui também para o atleta, a vida com regras é exatamente os ensinamentos que a palavra de Deus nos deixa e que nós devemos participar. Seria muito triste se nós chegássemos no reino dos céus e Jesus dissesse para nós: você não competiu conforme as regras. E o terceiro ponto, apesar de não ser muito claro aqui, mas eu creio que é uma dimensão que nós podemos ter. A vida cristã, de acordo com essa imagem do atleta, ele não é um esporte individual.
Não é um esporte eu contra os outros, mas é um esporte de equipe. É um esporte onde é que nós nos ajudamos enquanto equipe de fé. É por isso que o cristianismo ele não se vive sozinho. Talvez tem muitas pessoas entendendo que o cristianismo é um esporte solitário, um esporte individual. Eu posso viver o cristianismo na minha casa, viver ele sozinho. Mas eu diria que o cristianismo é um esporte em equipe, se fosse usar essa imagem do atleta. Talvez como o futebol, como o basquete, como o vôlei, onde toda a equipe se une em busca de um objetivo comum. Ou talvez, um outro exemplo, é a corrida de revezamento com bastão, que eu já usei esse exemplo em outros cultos, onde uma geração é chamada a passar o bastão para a geração seguinte, onde o pai é chamado a passar o bastão para o filho, e o filho irá passar para o neto, e assim sucessivamente. E quando nós temos uma lacuna de gerações, o evangelho se perde. E é nossa missão, nosso objetivo fazer com que a palavra de Deus não se perca. Que nós possamos nos lembrar dessa imagem do atleta tão presente. Esse ano até acho que são anos de... Ano passado foi ano de Olimpíada, 2020, mas 2022 é ano de Copa, que no meio da Copa nós possamos olhar, olha, isso aqui, o futebol, um trabalho em equipe, tem um técnico, que esse técnico pode ser comparado a Jesus Cristo na nossa vida. Essa equipe somos nós, cristãos, que temos um objetivo em comum. E qual é o objetivo de todo atleta? Como diz também o apóstolo Paulo, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor. Nós queremos ser coroados como vencedores. Na época do apóstolo Paulo, os atletas recebiam uma coroa de louro, uma coroa de um arbusto, o louro, que era dado como a coroa da vitória. Que ela depois de um tempo ela se estragava. O louro apodrecia, ou até podia ser seco, mas aquela coroa ia se estragar. A coroa que nós vamos receber quando nós ultrapassarmos a linha de chegada, por assim se dizer, é uma coroa eterna. É uma coroa que não vai ser nos tirada, que é a vida eterna com o nosso Deus, com Jesus Cristo. E eu posso ter certeza ao dizer isso, que apesar das dificuldades, assim como o atleta tem dificuldades no seu treino, tem dificuldades nas provas, e a nossa vida cristã também ela é cheia de dificuldades, cheia de sofrimentos, mas também de alegrias. Mas mesmo os sofrimentos, quando nós ultrapassarmos a linha de chegada, quando nós estivermos no reino do céu, quando nós recebermos a coroa da vitória, pode ter certeza que nós vamos nos alegrar, que nós vamos realmente poder olhar para trás e dizer, valeu a pena a gente ter se esforçado, valeu a pena a gente não ter feito pouco, valeu a pena a gente ter jogado conforme as regras. Que nós possamos nos lembrar desses dois exemplos. E semana que vem nós vamos olhar o terceiro exemplo, que é do lavrador. Mas que ao longo dessa semana nós possamos meditar no exemplo do atleta, que ele se prepara muito antes de competir. E às vezes nós somos relapsos nisso e nós possamos mudar a nossa vida a partir de hoje. E talvez Deus não nos dá algumas oportunidades porque nós não estamos nos preparando. Nós não vamos para a Copa porque nós não nos preparamos. Talvez Deus não está dando bênçãos na sua vida porque você não tem se preparado. Que nós possamos jogar conforme as regras para não sermos desclassificados. Que nós possamos nos lembrar que as pessoas à nossa volta, os nossos irmãos na fé em Cristo Jesus, fazem parte da nossa equipe. E esse não é um jogo onde é que uma pessoa brilha, que é a estrelinha do time, mas todos jogam em conjunto. E por último, que nós possamos nos lembrar que a coroa da vitória, o prêmio que nós vamos receber, será uma coroa muito maior do que a coroa de louros que os atletas recebiam, mas a vida eterna. E infelizmente também é verdade, tem que ser dito, que aqueles que desistiram, aqueles que não competiram, aqueles que olharam para esse chamado de ser atletas e recusaram, vão ser condenados. Mas que nós possamos hoje, se ainda não tomamos essa decisão de aceitar o chamado de Cristo Jesus para participarmos dessa competição da vida cristã. Que Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim eu abrirei.
Chegamos ao final de mais um culto e eu gostaria de dizer que na semana que vem nós reiniciamos os nossos cultos na comunidade, novamente cultos presenciais. Então vamos ter a última parte da mensagem com o lavrador, o agricultor, e convidamos você para estar conosco no templo e também nós vamos estar continuando transmitindo os cultos online. Então a partir da semana que vem, e são às 19 horas o nosso culto. Então a partir dessa semana a gente estava sempre colocando os cultos às 9, semana que vem culto às 19 horas. E também quem quiser fazer a sua contribuição, os seus dízimos, sua oferta, pode fazer na descrição desse vídeo. Nós temos a nossa chave Pix e nós também temos os dados da nossa conta bancária. Então se você quiser fazer o seu depósito, a sua contribuição, os seus dízimos, ou se você não é da nossa comunidade, mas quer abençoar a nossa comunidade com uma oferta, também pode fazer depois do culto. Nós agradecemos a todas as ofertas que nós recebemos e queremos encerrar esse culto também orando. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos convoca a sermos Teus soldados e também nos chama a participarmos dessa corrida da fé. Tu nos chama, Senhor, a sermos atletas Teus. E para isso, Senhor, que nós possamos nos dedicar o quanto antes para sermos bons atletas, bons competidores, sabendo que nós não competimos com os nossos irmãos em Cristo, mas nós trabalhamos em equipe, buscando a coroa celestial que nos é prometido a todos aqueles que são fiéis a Ti, ó Senhor. E também, Senhor, que nós possamos viver conforme as Tuas regras, que não se limitam apenas a mandamentos de coisas que nós não devemos fazer, mas também a Tua palavra nos lembra aquilo que nós devemos fazer e aquilo que Tu nos dá, que Tu nos abençoa, os frutos do Espírito, Senhor, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, são os Teus frutos do Espírito, que possam estar plenos, cheios na nossa vida. Também os dons do Espírito, Senhor, dom de sabedoria, dom de profecia, dom de falar em línguas, dom de interpretar línguas, que de fato, Senhor, Tu possa abençoar a Tua igreja e as igrejas ao redor desse país com os dons do Teu Espírito Santo, sendo fortalecidos com eles, ó Senhor. E de fato, Senhor, nos abençoa. Obrigado porque nesse tempo de férias também nós podemos recuperar nossas energias, nossas forças, e também abençoa a cada um que está voltando de férias, estão nas estradas. Abençoa, Senhor, aqueles que já voltaram para os seus trabalhos. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. E tudo mais nós colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Amém.